Você com certeza já ouviu falar daquilo. Ah, eu atendo a pessoa como eu gostaria de ser atendido, né? Muita gente fala isso, muita gente na hora de vender fala isso. Porque afinal de contas, né, se você fosse atendido desse jeito, você ia gostar. Só que quem disse que a outra pessoa vai gostar do jeito que você gosta de ser atendido? Né? Antigamente isso poderia até ser uma verdade, né? Que isso era realmente muito falado, isso realmente acontecia, mas hoje com a evolução das abordagens, com a evolução que a gente tem na comunicação, a gente percebeu que tem outras formas muito melhores. Você não vai atender como você gostaria de ser atendido, você vai atender uma pessoa como a pessoa gostaria de ser atendida. Como ela gostaria de ser atendida? Como é que você faz então para entender isso? Como é que você faz então para descobrir isso? Estamos aqui para isso, a gente vai investigar. A gente precisa entender o que está se passando dentro da cabeça do cliente, porque afinal de contas, se você atende todo mundo do mesmo jeito, você vai conseguir vender para algumas pessoas. Mas para várias pessoas você não vai conseguir vender. É um tipo de venda, tem gente que trabalha com volume, né? Fala assim, vou ter uma venda massificada, vai, e você vai ter, beleza, vai ter um volume ali de vendas. Só que aí você vai começar a trabalhar com muito volume, com uma taxa de conversão talvez não tão boa. Então, sei lá, de 10 pessoas que você está tentando vender ali, você vende para 2. Legal, é um tipo de negócio. Mas a gente acredita aqui que a nossa abordagem pode mudar para cada tipo de pessoa. E ela muda conforme as informações que a gente tem daquela pessoa. A gente precisa extrair mais informações e com essas informações, nosso atendimento, a nossa venda para aquela pessoa vai ser completamente diferente. Para isso a gente precisa ler a mente, né? Ler a mente da outra pessoa. Entender o que está se passando ali dentro. Eu, quando era mais novo, né, eu com 7 anos de idade, eu comecei a aprender mágica, né? Meu avô me mostrou uma mágica de moeda, de como colocar uma moeda dentro do braço. Foi uma das primeiras mágicas que eu aprendi e foi muito legal, né, conhecer essa parte mais mental que a mágica traz, de distrair a mente, né? E bem nesse início eu tava amando mágica, né? Eu realmente me empenhei, né? Eu já cheguei a fui contratado por colônia de férias pra ajudar lá a galera e tal, fazer mágica pra criança. Bom, não gostei, não gostei disso, mas nesse empenho, uma pessoa me deu um livro falando assim, olha, esse livro aqui é de como ler mentes, né? E aí era um livro lá, azul, bonitão, eu falei, caramba, agora eu vou aprender a ler mentes. E eu comecei a ler esse livro. E tem uma parte do livro que ele fala um negócio, cara, que fez assim na minha cabeça. E quando você começa a entender essa parte de ler mentes, essa parte de leitura mental, você consegue realmente entender o pensamento do seu cliente. E o pensamento do seu cliente vai variar. Cada pessoa é diferente. Então, por exemplo, o que a gente está mostrando aqui é o seguinte. Sabe esse copo? Se eu falar para você, seguinte, tá vendo a asa do copo? Que asa? Como assim? Aí eu posso até falar isso, muitas vezes dá briga. Fala, você é burro, você é cego, você não tá vendo a asa. Muitas vezes a gente está negociando, muitas vezes a gente está falando com alguém, a gente fala, pô, você é burro, você não tá entendendo, você não tá vendo, porque você tá vendo de um ângulo, você tá vendo por um prisma. Eu tô vendo de outro prisma, eu tô vendo por outro prisma. Isso aqui é uma xícara, isso aqui não é um copo. Quem disse que isso aqui é um copo? Eu. Então talvez você tenha acreditado, mas porque foi uma perspectiva, uma parte que você viu. Muitas vezes a visão tá assim, eu tô vendo um copo e você tá vendo uma xícara. E assim que é o mundo, com visões de mundo diferentes, em que a gente não pode vender. Se você estivesse vendendo um copo e estivesse vendendo uma xícara, você vai vender para mim o quê? A xícara, e não o copo que você tá vendo. Certo? Então, a gente precisa entender o que está se passando ali dentro. Como assim, né? A gente foi, acho que ano passado, acho que foi ano passado, eu e meu sócio estávamos negociando em Brasília com uma loja de carros de luxo, né? Carrões, assim, cara, uma coisa incrível. Você entrava na loja, tinha, cara, quantidade de carro, banco de couro, aqueles carrões Porsche de não sei pra onde, Ferrari de não sei pra onde. Cara, sensacional, sensacional.
E aí o que que acontece? A gente falou assim, pô, era o Thiago, né, o financeiro lá que a gente tava conversando. Pô, Thiago, deixa a gente entrar no carro. A gente entrou, tirou foto ali e tal, carro bonitão, pô, sensacional, bem legal. E a gente foi pra sala do Thiago. Quando a gente entrou na sala do Thiago, a gente perguntou pra ele, Thiago, cara, quando você tá buscando um carro, você tá procurando um carro, o que que você procura no carro? O que você busca no carro? E aí, imagina que você é um vendedor. Você é um vendedor de carro, tá? E você quer vender um carro pro Thiago. Igual a gente estava fazendo exercício. Ele chegou e falou assim, eu busco conforto quando eu estou procurando um carro. Um conforto. Para e pensa. O que que você ofereceria pro Thiago nesse momento? Conforto? O que que seria? O que que seria isso que você vai oferecer para ele? Você vai ter que escolher os carros e ele falar, ó, tem esse, tem esse, tem esse, né? Como é que seria? Tem gente que fala assim, eu ofereço um carro espaçoso, né? Um carro realmente confortável, um carro com bastante espaço. Eu já ia oferecer, tipo, a altura do banco em relação ao volante. Eu já ia procurar carros com banco de couro, ou com possibilidade de fazer um upgrade para um banco de couro, né? Pois é, eu pensei nessas opções também. Eis que eu chego num momento e eu descubro que conforto não é nada disso pra ele. Não é disso. Sabe o que é conforto pra ele? Sabe o que é conforto? Conforto pra ele é o seguinte: motor. Quê? Hã? Tiago, o que é motor? Como assim motor? Aí o Thiago falou: motor, o ronco do motor. O vrum, vrum. Isso pra mim dá um sentido de confortável. Aí eu falei: nossa, beleza. Conforto para ele é o ronco do motor, o vrum, isso deixa ele confortável. Mas, ele tá errado, ele tá certo. A questão aqui não é de errado e é certo, mas é a questão de como ele vê, de como que ele tá enxergando o mundo, né? Então, a gente precisa entender o que é conforto na cabeça dele. E aí eu fico me perguntando, como será que eu descobri que conforto? Como que será que eu descobri que conforto, na cabeça dele, significava motor? Por exemplo, a gente atendeu um escritório de arquitetura, né? E era muito legal, porque às vezes na arquitetura tem vários termos técnicos. Então, por exemplo, uma paisagem ali moderna, né? Quando a gente fala moderno, a gente acha que é algo mais novo ou algo contemporâneo. Mas moderno, por exemplo, na arte ou na arquitetura, não necessariamente é algo contemporâneo, é algo talvez até mesmo às vezes antigo. Então você tem vários termos técnicos e é muito legal porque às vezes a gente, para querer ser entendido, né, para a gente ver se a gente de fato entendeu a mensagem ou se a pessoa está entendendo, a gente faz uma paráfrase, né? A gente vai parafrasear o que a pessoa está querendo dizer. Então, por exemplo, no caso da arquitetura, a cliente lá chegou e falou assim, ó, eu quero um lugar aconchegante. Eu quero um lugar que seja aconchegante. E aí as arquitetas parafrasearam para ver se estavam entendendo. Tá, então quer dizer que você quer algo confortável? Só para ver se eu estou entendendo. Aí ela falava, não, vocês não estão entendendo. E ela ficava explicando de novo, explicando de novo. E aí, depois de toda a explicação dela, ela chegava no final e falava, por isso que eu quero algo aconchegante. E eu só vendo ali, eu só vendo. Aí as arquitetas, tá, então você quer algo só para... esse aconchegante é mais ou menos confortável? Ela, não é confortável, é aconchegante. Eu tive uma outra cliente, né, que trabalha na Globo. Ela chegava em casa, cansada, exausta. Ela chegava pro namorado e falava, nossa, namorado, paixão, amor da minha vida, eu tô exausta. E ele, deixa disso. Para de besteira, que é isso? Para de besteira, não sei, para. Ela, não, mas eu tô exausta, é sério, eu tô cansada e tal. E aí, quando era a vez dele, ele tinha um dia inteiro de trabalho. Aí ele chegava em casa e ele falava, pô, mozão, eu estou exaurido.
E aí ela chegava e falava assim, poxa, vem cá, eu vou te dar uma massagem, não, vou cuidar de você. E aí ela cuidava dele, cuidava certinho e tudo mais e tal. E ela foi ficando brava, porque no dia seguinte ela chegava em casa, pô, mozão, eu tô exausta. Aí ele, deixa disso, que é isso? Pô, eu tô a mesma coisa que você. Aí é fácil, né? Você recebe minha massagem ou não? E aí ela passou por esse treinamento, esse mesmo treinamento que você tá passando aqui. E aí ela falou, mas como é que eu faço? Você tá vendendo na cabeça dele? Você tá vendendo na cabeça? Você entendeu o pensamento dele? Porque para ele, exausto talvez não signifique grande coisa. Agora, como é que ele faz para entender realmente um cansaço? Ela fala, ele fala exaurido. Ah, exaurido? Então usa exaurido. Ah, eu estou exaurida? É. Ela chegou em casa. Pô, meu amor, eu estou exaurida. Aí ele, pô, vou fazer uma massagem em você, você tá muito cansada. Aí pronto, foi e fez. Porque, pessoal, a gente tem que vender na cabeça da pessoa. A venda neurológica é na cabeça da pessoa. A gente atende não com o que a gente acha que é importante ou que é certo pra gente, mas é o que é importante, o que é certo pra outra pessoa. É o que tá ali, na cabeça da outra pessoa. Beleza? Então, por exemplo, tinha um monge muito sábio. E ele, infelizmente, estava morrendo. E ele precisava deixar a herança dele. E tinham 3 possíveis herdeiros. E eles queriam saber qual deles seria o mais inteligente, o mais sábio de todos. Ó, o monge líder, qual de nós é o mais inteligente, é o mais sábio? Senhores, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um teste, uma prova hoje. Vocês vão dar uma volta, à noite vocês voltam, vocês vão entrar aqui, vocês vão colocar uma venda no rosto, e assim que vocês colocarem essa venda no rosto, vai ter um objeto diante de vocês. Vocês vão tocar nesse objeto e vocês vão adivinhar. O monge que acertar é o monge mais sábio. Os monges ficaram super animados, né? Legal, vamos lá, vamos ver. Deram uma estudada, ficaram conversando para ver o que poderia acontecer mesmo de fato. Esse que chega à noite, o primeiro monge entra, coloca a venda e toca. Sinto uma coisa dura, sinto uma... E é áspero, coloca lá pra cima, tá? Coloca aqui pra baixo, duro. Eu acho que isso aqui parece uma parede. Acho que parece uma parede. Mestre, isso aqui é uma parede. O mestre chega e fala, você tem certeza? E o monge fala, tenho certeza. Tudo bem, vamos para o segundo monge. O segundo monge começa a tocar e já sente algo áspero também, meio ondulado, em formato assim, ó, ele abraça aquilo, sente as oscilações, tá? Começa a colocar para cima o braço, começa a colocar para cima, coloca para cima também. Fala, cara, isso aqui parece um tronco de árvore. Eu não sei exatamente se é porque eu não alcanço lá em cima, né? Precisava escalar até, mas parece que é um tronco de árvore. O monge líder pergunta, você tem certeza? Ele diz, tenho certeza. Isso é um tronco de árvore. Legal. Vamos para o terceiro e último monge. O terceiro e último monge, ele toca e já sente uma coisa estranha. Eita. Aí ele toca de novo, mexe o negócio. Eita. Ele começa a tocar e fala, monge, isso aqui parece uma cobra, cara. Que isso? Um negócio meio roliço, assim. E mexe, e é áspero, e varia. Ele fala, cara, isso aqui parece uma jiboia, cara. Que é isso? Eu não consigo ver as cores, tô com o olho fechado, isso é perigoso. Isso é perigoso. O monge fala, calma, não vai acontecer nada. O que é isso? Ele falou, é uma jiboia, cara. Você tem certeza? Tenho certeza. Então, meus queridos aprendizes, podem abrir os olhos. Os 3 tiram a venda e eles se deparam com o quê? Com um lindo elefante. E aí, nesse momento, o mestre fala, vocês 3 estavam certos, de acordo com o ponto de vista de vocês. Cada um realmente achava que era aquilo. Mas a realidade mesmo, o que estava ali fora,
Não tem como você entender. Porque para você realmente entender o que está de fato acontecendo aqui fora, você tem que entender o ponto de vista de todas as outras pessoas, de como elas veem o mundo, para assim você conseguir pegar o que realmente é real, né? Porque o que a gente percebe, pessoal, é somente uma parte, é somente uma fração. E muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, o que a outra pessoa está vendo, o que ela está enxergando, o que ela está sentindo é totalmente diferente do que a gente está. Então, se a gente for vender para uma outra pessoa de acordo com os nossos parâmetros, de acordo com o que a gente acredita somente, ou de acordo com o que a gente vê, muitas vezes a gente vai ter vários e vários problemas. Perfeito? Então, o que eu posso fazer? Ou como que eu faço para entrar na mente da outra pessoa? Para descobrir que conforto para aquela pessoa é motor. Para descobrir que aquela pessoa, quando ela está exausta, ela fala exaurido. Então eu vou começar a me comunicar como exaurido ou exaurida, para saber que aquilo é aconchegante, não é confortável. Eu preciso entender quais palavras eu vou usar. E justamente a maneira de fazer isso é escutando, né? Escutando. Muita gente fala, você precisa escutar mais na hora da venda e tal. Só que pra mim, isso não quer dizer muita coisa. Porque pra você escutar o que a pessoa fala, ela precisa estar falando, certo? E tem muito cliente, tem muita pessoa que não fala muitas coisas, elas ficam caladas. A pessoa fica tipo quieta. Você precisa, pra você escutar, e escutar realmente é muito importante, você precisa fazer com que ela fale. E fazer com que ela fale as informações que você realmente precisa. Como você faz para fazer ela falar alguma coisa? E aqui é o pulo do gato. A gente precisa investigar. A gente precisa utilizar um método para a gente conseguir entrar de uma forma tão profunda na cabeça da pessoa para realmente entender o que está se passando ali. Basicamente, o que você precisa fazer então é perguntar mais, fazer mais perguntas, perguntar, escutar o que a pessoa está falando. A gente precisa realmente investigar. Só que, claro, tem formas de eu poder fazer isso. Tem métodos para eu poder fazer isso. Bitter, mas eu faço pergunta e não dá certo. Será que as perguntas que você está fazendo são realmente úteis? Você realmente está fazendo as perguntas com o método correto? Então, aqui que é o ponto. Eu ajudo pessoas ali, né, com a parte de hipnose, com a parte de programação neurolinguística, ela simplesmente sair daqueles problemas, superar certas ansiedades, certos medos, e a gente entra muito profundo quando eu tô ali no 1 a 1, né? A gente entra no inconsciente da pessoa para entender o que está ali dentro da mente dela. Como que eu faço isso? Com o método que eu vou passar para vocês. Imagina você realmente fazer uma pergunta que vai fazer a pessoa falar, porque às vezes a gente fala assim, mas por que você tava lá? Porque eu tava. Porque eu tava me sentindo assim. Porque sim. E você tem aquelas respostas que você fala, putz, acabou a conversa. Ou, a pessoa foi grossa. Isso aqui acabou. Beleza? Mas como é que faz isso? Qual é esse método? A gente vai ver ao longo do curso. Se prepara, fica ligado, na próxima aula a gente vai ver isso. Beleza? Resumão do bem, resumão do bem. Pessoal, a gente precisa começar a investigar mais. A gente precisa começar a perguntar mais para entender como a outra pessoa está pensando. O que a outra pessoa pensa, a forma como a outra pessoa enxerga o mundo é completamente da nossa forma de enxergar o mundo. Para isso, a gente precisa entrar e vender na cabeça da outra pessoa e não da nossa. A gente quer atender alguém como ele ou ela gostaria de ser atendido e não como eu gostaria de atender ou ser atendido. Perfeito? Para a gente poder fazer isso, é uma tarefa bem legal que eu quero passar para vocês. Tá? Essa tarefa é justamente para você perceber as investigações que estão acontecendo ao redor de você. Você tem feito mais perguntas ou você tem dado mais respostas? Você tem falado mais igual eu aqui que nem uma matraca, ou você tem feito mais perguntas e você fica mais quieto na hora da reunião, na hora que você vai vender alguma coisa?
perceba isso. Perceba isso porque isso vai começar a mudar a partir de então. Fechado? Te vejo na próxima aula. Te espero lá.